De acordo com sua função sintática, os termos da oração podem ser classificados em essenciais, integrantes ou acessórios. Os termos essenciais formam a estrutura básica da maioria das orações. Eles se subdividem em sujeito e predicado. Sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Predicado é o termo que afirma algo sobre o sujeito. É possível formular orações sem sujeito, mas não sem predicado. Nesse caso, o predicado é identificado pela presença de verbos impessoais. Os termos integrantes complementam ou integram o sentido de verbos e nomes. São eles o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. Os complementos verbais têm por finalidade completar o sentido dos verbos transitivos. São eles o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é ligado ao verbo sem o uso de preposições, ao contrário do objeto indireto, que se associa ao verbo por intermédio delas. Assim como os verbos, alguns nomes e advérbios podem exigir a presença de um termo que complete seu sentido. Essa função é desempenhada pelo complemento nominal, que se associa aos substantivos, adjetivos e advérbios, por meio de uma preposição. Quando a oração está na voz passiva, o agente da passiva indica quem ou o que desencadeou o processo verbal relativo ao sujeito. Esse termo integrante é introduzido pela preposição por ou suas variantes. Os termos acessórios, por sua vez, são aqueles que ajudam a especificar ou modificar o sentido de outros termos. Eles não são essenciais para a estrutura sintática da oração. O adjunto adnominal é o termo acessório que especifica o sentido de nomes substantivos. Essa função pode ser exercida por artigos, adjetivos ou locuções adjetivas, numerais e diversos tipos de pronome. Outro termo acessório é o adjunto adverbial, que se associa a verbos, adjetivos e advérbios, intensificando seu sentido, ou, no caso dos verbos, acrescentando circunstâncias específicas. Essa função sintática é desempenhada por advérbios ou locuções adverbiais. O aposto é o termo que explica, resume ou desenvolve o conteúdo de outro termo da oração, do qual é separado por vírgula, travessão, dois pontos ou parênteses. O aposto pode ser explicativo, caso em que oferece um esclarecimento sobre o termo a que se refere. Comparativo, quando estabelece uma comparação para caracterizar o outro termo. Enumerativo, quando consiste em uma listagem que desenvolve o termo a ele relacionado. E recapitulativo ou resumidor, quando se trata de uma palavra ou expressão que sintetiza os itens enumerados anteriormente. Por fim, outro termo que também pode participar da estrutura da oração é o vocativo. Ele tem por finalidade interpelar o interlocutor.